Príncipe Harry implora por ajuda e recebe um ultimato brutal de William. A crise financeira do Sussex expõe um dossiê que ameaça a monarquia. Número 1. O pedido de socorro e a resposta cruel. Cancele a transferência. Nós não somos seu caixa eletrônico. Essa frase, dita com frieza, teria sido o golpe final na esperança que restava ao príncipe Harry nesta manhã. Segundo relatos de bastidores, foi exatamente essa a reação de seu irmão, o príncipe William, ao ser procurado por Harry numa tentativa desesperada de salvação. O cenário é dramático, uma reunião secreta, marcada com urgência, e realizada às escondidas no Palácio de Kensington, que terminou em absoluto desastre. Dizem que Harry, enfrentando um colapso financeiro catastrófico, afogado em dívidas estimadas em 36 milhões de dólares, finalmente estendeu a mão em busca de ajuda. E ele não recorreu a qualquer pessoa. Ele foi direto ao único homem que ainda tinha poder suficiente para salvá-lo. Seu irmão mais velho, o herdeiro do trono britânico. O pedido era claro, um resgate real para impedir o colapso completo de sua vida em Montecito, nos Estados Unidos. Mas, ao contrário do que esperava, Harry não recebeu uma oferta de ajuda, nem mesmo um gesto de compaixão. Em vez disso, teria sido confrontado com algo muito mais doloroso. Um aviso de despejo simbólico e a confirmação do que ele mais temia há anos, que o polêmico dossiê saudita não apenas existia, como era verdadeiro e explosivo. Assim começa a virada mais sombria no drama da família real britânica, onde o confronto entre os dois irmãos agora ultrapassa as fofocas da mídia e se transforma numa batalha geopolítica e financeira com ramificações internacionais. Montecito não está apenas em crise, está prestes a implodir. Número 2. O cerco financeiro de Montecito. A derrocada financeira do Sussex está se acelerando em velocidade alarmante. Fontes próximas ao círculo de Harry e Meghan relatam que Tyler Perry, antes considerado um dos maiores apoiadores do casal, teria fechado oficialmente as portas do que era informalmente chamado de Banco do Padrinho, um fundo pessoal, silencioso, que bancava o padrão de vida luxuoso dos dois na Califórnia. Ao mesmo tempo, a Netflix, principal parceira comercial dos Sussex desde sua saída da realeza, estaria exigindo a devolução de 20 milhões de dólares por quebra de contrato, alegando que os acordos de conteúdo firmados não foram cumpridos. A bolha de oportunidades criada após a saída do casal da família real parece estar se desfazendo, mas o golpe mais grave teria vindo de dentro da própria Casa Real. O príncipe William bloqueou a liberação de qualquer fundo que pudesse ser usado por Harry para fechar um acordo financeiro altamente suspeito. Um acordo que, segundo ele, colocaria a própria monarquia em risco ao se vincular a uma rede de interesses obscuros. A crise agora não é apenas familiar. É institucional, diplomática e estratégica. Nos próximos minutos, como prometido, mergulharemos nos chamados Arquivos ANEF, documentos que detalham os bastidores dessa crise, desde o colapso de um seguro residencial até relatórios de inteligência envolvendo fotos em iates milionários, que teriam sido o estopim para que William fechasse, de uma vez por todas, as portas da ajuda. O cheque não será assinado, mas a verdade, essa sim, será totalmente revelada. Número 3. Segurança antes do dinheiro. A decisão de William de negar ajuda financeira a seu irmão mais novo não teria sido motivada apenas por frieza ou ressentimento. Segundo fontes do palácio, ele agiu movido por um princípio ainda mais grave: a segurança nacional. Quando Harry pediu socorro financeiro para evitar a perda de sua propriedade em Montecito, William não apenas analisou os valores envolvidos ou o montante da hipoteca. Em vez disso, ele teria pedido um dossiê completo sobre a origem dos recursos que Harry planejava usar como solução emergencial. Foi então que um antigo documento voltou à tona. Um arquivo que já havia sido identificado e classificado anos antes por ninguém menos que a princesa Anne, conhecida por seu rigor, discrição e por não tolerar jogos políticos dentro da instituição. Esse documento, agora apelidado de Dossiê Saudita, forçou Harry a encarar uma realidade que evitava há muito tempo: a origem duvidosa e matematicamente incompatível da fortuna. Ou melhor, dos benefícios luxuosos ligados ao passado de sua esposa, Meghan Markle. Para William, a questão deixou de ser sobre empréstimos, heranças ou apoio entre irmãos. A dúvida agora era: quem realmente está financiando a vida dos Sussex? E qual é o preço por isso?
Com isso em mente, a recusa de William em assinar um cheque torna-se menos uma questão de frieza e mais uma estratégia para proteger a própria sobrevivência da monarquia. Número 4. A matemática impossível de Meghan. O chamado dossiê saudita, de acordo com fontes que tiveram acesso parcial ao seu conteúdo, concentra-se num intervalo de tempo aparentemente inocente, os anos entre 2008 e 2012. Durante esse período, Meghan Markle era vista publicamente como uma atriz batalhadora, tentando vencer na indústria de entretenimento mais implacável do mundo, Hollywood. Ela mesma relatava entrevistas mal-sucedidas, contas acumuladas e trabalhos pequenos. De fato, sua filmografia comprova que seus papéis eram limitados a aparições breves em séries e filmes de baixo orçamento, com destaque para sua função como modelo de palco no programa Deal or No Deal, onde segurava uma maleta e fazia parte do cenário. Esse perfil de carreira colocaria qualquer pessoa dentro de uma faixa de renda limitada, definitivamente longe do padrão que inclui viagens internacionais em jatos particulares, estadias em iates milionários ou jantares privativos no Mediterrâneo. No entanto, o que o dossiê revela contradiz completamente essa imagem. Dados de vigilância e movimentação internacional, segundo relatórios obtidos por inteligência britânica, mostram Meghan embarcando e desembarcando de embarcações de luxo avaliadas em dezenas de milhões de dólares. Ela frequentava festas e encontros que, sozinhos, custariam mais do que a renda anual de famílias inteiras. E foi nesse momento, anos atrás, que a princesa Anne teria feito a pergunta que Harry se recusou a enfrentar. Quem estava financiando esse estilo de vida? Porque papéis secundários na televisão a cabo não pagam temporadas em Mônaco, nem compras em Paris, nem festas em Istambul. E a resposta para essa pergunta pode ter mudado tudo. Número 5. Brincos, bilhões e Bin Salman. A peça-chave que supostamente confirmou as suspeitas e selou o destino do pedido de ajuda de Harry teria sido uma fotografia colocada diretamente por William sobre a mesa durante a cúpula secreta. A imagem mostrava os infames brincos Chopard, um par de deslumbrantes peças de diamante no estilo candelabro, cujo valor gira em torno de $500 mil de libras esterlinas. Oficialmente, os brincos foram listados como um presente de casamento, o que por si só já chama a atenção. Mas o verdadeiro impacto está no nome do doador. Príncipe Mohammed bin Salman, o poderoso e polêmico herdeiro do trono da Arábia Saudita. A pergunta que William fez a Harry foi clara e direta. Por que um dos homens mais ricos e influentes do mundo islâmico enviaria um presente tão pessoal e extravagante para uma atriz de TV americana que ele supostamente nunca conheceu? No universo da elite árabe do Golfo, presentes desse nível não são entregues a desconhecidos. Eles representam compromissos, recompensas, alianças. Analistas de inteligência interpretam essas joias como uma espécie de pacote de encerramento, um gesto de agradecimento após anos de colaboração silenciosa ou influência social estratégica. Um aperto de mão dourado selando uma fase de serviços prestados. A presença desses brincos não é apenas esteticamente marcante, ela é simbólica, política e perigosamente reveladora. Para William, Meghan ter aceitado e usado esse presente diz mais sobre seus verdadeiros laços passados do que qualquer foto de casamento ou entrevista na televisão. A lógica do herdeiro britânico é brutal, mas coerente. Ninguém dá $500 mil em diamantes a quem não conhece, a menos que deva algo. Número 6. Fidelidade exibida e riscos diplomáticos. Os brincos de diamante Chopard não foram apenas guardados como um luxo discreto ou trancados em um cofre como uma lembrança especial. Meghan Markle, em um gesto que se tornaria altamente polêmico, os usou em público. Especificamente, ela os usou durante um jantar de Estado nas Ilhas Fiji, uma ocasião formal e carregada de simbolismo, em um momento especialmente delicado para as relações diplomáticas entre o Ocidente e a Arábia Saudita. O uso dos brincos ocorreu poucas semanas após o assassinato brutal do jornalista Jamal Khashoggi, um crime que chocou o mundo inteiro e que, segundo a CIA, teve envolvimento direto do príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, o próprio doador das joias. Meghan teria usado os brincos mesmo contra conselhos internos do palácio, ignorando advertências claras sobre o risco de repercussões diplomáticas. Para muitos, aquilo poderia parecer um ato de vaidade, um desejo de ostentar pedras preciosas num evento importante. Mas para William, e para os círculos de segurança da monarquia,
O gesto tinha outro significado. Uma demonstração pública de lealdade a figuras e redes que o palácio considerava potencialmente comprometedoras. Durante a reunião, William teria afirmado com clareza que, ao usar os brincos naquele contexto, Meghan não estava apenas sendo insensível ou inconsequente. Ela estava sinalizando quem realmente apoiava e protegia seus passos no cenário global. E, diante disso, William fez o que considerava inevitável. Negou qualquer tentativa de ajuda financeira. Para ele, a família real não pode estender a mão para um casal que, consciente ou não, permanece atrelado a interesses estrangeiros com potencial de comprometer a soberania da instituição mais antiga da Grã-Bretanha. Número 7. Quem foi o corretor da aliança? Se os brincos Chopard representam o recibo físico de um acordo informal entre Meghan e figuras poderosas do Oriente Médio, surge a pergunta inevitável: quem intermediou esse acordo? Quem foi o elo entre aquela atriz de papéis secundários e os salões dourados da elite internacional? A resposta, de acordo com os documentos apresentados durante a cúpula de crise, é um nome que já era familiar, mas cuja verdadeira função só agora teria vindo à tona: Marcus Anderson. Durante anos, Marcus foi retratado na mídia como o melhor amigo de Meghan, alguém inofensivo, parte de sua rede íntima de confiança. Também era conhecido por seu papel como diretor global de membros do império Soho House, um clube exclusivo de elites criativas, executivos, celebridades e pessoas com influência cultural. Mas, segundo os arquivos ANEF, que teriam sido analisados cuidadosamente pela princesa Anne e apresentados agora por William, Marcus não era apenas um amigo. Era um handler, um manipulador, um operador. Alguém que atua nos bastidores para posicionar socialmente figuras promissoras em ambientes onde conexões valem mais do que currículo. Essa nova leitura muda tudo. Se Meghan não subiu espontaneamente, mas foi colocada estrategicamente em certos lugares e círculos, então o suposto conto de fadas com Harry ganha contornos muito diferentes. Não de acaso, mas de cálculo. Número 8. Istambul, o ponto de virada. Para entender como esse posicionamento teria acontecido, os relatórios de inteligência da família real voltam a atenção para o ano de 2015, período imediatamente anterior ao início do romance entre Meghan e Harry. Nesse ano, enquanto o mundo acreditava que Meghan vivia uma rotina comum de gravações da série Suits em Toronto, as informações confidenciais mostram outra realidade. Ela teria sido vista participando de um evento específico, a inauguração do Soho House Istambul, uma celebração luxuosa que reunia o melhor da elite global criativa, financeira e diplomática. Esse evento, segundo fontes ligadas à segurança britânica, não foi apenas uma festa de abertura de clube. Foi, na prática, um mercado de influência, um encontro cuidadosamente orquestrado por Marcus Anderson, onde celebridades em ascensão, socialites, artistas e potenciais ativos sociais eram apresentados a investidores do Oriente Médio, oligarcas do Golfo e figuras de alto calibre econômico. Istambul não foi escolhida por acaso. Localizada entre o Ocidente e o Oriente, a cidade servia como ponte simbólica e estratégica entre os dois mundos. E para Meghan, esse teria sido o ponto de transição entre uma carreira apagada em Hollywood e uma ascensão meteórica aos círculos globais de poder. Foi ali, entre festas em rooftops com vista para o Bósforo e encontros em banhos turcos exclusivos, que o projeto de elevação social teria atingido o ápice. Ali, segundo os dossiês, Meghan foi apresentada a nomes que aparecem depois em fotos de iates, festas em Mônaco e, por fim, ao círculo que orbitava a própria Casa Real Britânica. Número 9. Um encontro às cegas ou uma transação? A história contada ao público era romântica. Meghan e Harry teriam se conhecido em um encontro às cegas organizado por um amigo em comum. Esse amigo era, justamente, Marcus Anderson. Mas à luz das evidências reunidas por William e sua equipe, a versão dos fatos ganha uma nova perspectiva, muito menos espontânea e muito mais estratégica. Se os dados dos arquivos ANEF estiverem corretos, Marcus não uniu dois corações solitários. Ele orquestrou uma colocação, uma operação social de alto risco e alto valor simbólico. Ele teria pegado uma mulher que passou quase uma década frequentando ambientes onde influência é cultivada com sorrisos e silêncio. Uma mulher treinada para encantar, para observar, para ler pessoas e ambientes com precisão cirúrgica, e a colocou diante do maior ativo disponível no mercado de influência, um príncipe de sangue real. Harry, naquele momento, não tinha como perceber. Para ele,
Meghan parecia apenas encantadora, carismática, curiosa e profundamente conectada com suas emoções. Mas agora, revendo tudo com os olhos do presente, ele pode ter percebido o que antes não queria admitir: que aquelas qualidades, longe de serem espontâneas, eram habilidades refinadas ao longo de noites em iates e reuniões estratégicas em Istambul. Ela não parecia deslocada no mundo da realeza, porque nunca foi realmente uma outsider. Ela já conhecia os códigos, já entendia o jogo, apenas estava esperando sua chance de ser colocada no tabuleiro. E Marcus Anderson foi o homem que fez o movimento decisivo. Número 10. A advertência ignorada de Princesa Anne. Segundo os documentos revelados agora, a Princesa Anne teria identificado tudo isso anos atrás. Ela não via Marcus como um amigo inocente da Duquesa de Sussex. Via-o como um operador com função estratégica, alguém que, na prática, conectava os bastidores dos iates financiados a um assento permanente na mesa da realeza britânica. E ela tentou alertar Harry. Tentou mostrar que havia mais por trás do romance meteórico do irmão caçula. Mas Harry estava cego pelo que achava ser amor. Ele acreditava estar vivendo um conto de fadas moderno. O príncipe e a atriz que se apaixonaram apesar de tudo. Agora, William mostra a ele que esse conto de fadas pode ter sido, na verdade, a etapa final de uma longa negociação silenciosa. Uma transação iniciada anos antes nas festas privadas de Istambul, nos jantares com oligarcas do Golfo, e que só se concretizou quando Meghan finalmente foi apresentada a Harry como peça final do quebra-cabeça. A dor que Harry teria sentido ao ouvir isso, ao ver as evidências sendo colocadas diante dele, não foi apenas emocional, foi existencial. Porque ele percebeu que sua família nunca foi ignorante quanto às intenções de Meghan, ela apenas sabia mais do que ele. E tentou protegê-lo antes que fosse tarde demais. Número 11. O relatório secreto reativado. O centro de toda essa crise, e a razão pela qual o príncipe William agiu com tamanha firmeza, está num documento que muitos acreditavam estar enterrado nos arquivos do palácio. Um relatório de triagem de segurança de nível 3, elaborado em 2016, durante o processo de integração de Meghan à família real britânica. A princesa Anne, que possui uma relação antiga e respeitada com os setores de inteligência do Reino Unido, foi quem supervisionou pessoalmente esse relatório. E o que ela encontrou não foi o perfil esperado de uma cidadã comum com um histórico limpo. O que chegou em suas mãos foi um alerta vermelho. A triagem de segurança é um procedimento padrão para todos os que entram em contato direto com membros da realeza, especialmente aqueles com acesso a informações confidenciais ou posições de influência. Harry, na época, esperava algo rotineiro. Talvez uma verificação criminal, um levantamento de dívidas pendentes, nada mais. Mas o que surgiu foi um mapa completo de conexões, viagens, movimentações e relações que levantavam mais perguntas do que respondiam. Esse relatório, guardado com rigor por anos, foi reativado por William, não como uma peça do passado, mas como uma ferramenta para decidir os rumos do presente e proteger o futuro da monarquia. Segundo fontes próximas, William não o trouxe à reunião para punir o irmão por escolhas românticas. Ele o colocou sobre a mesa como prova de que a instituição está em risco e que a proteção do trono exige ações duras e decisões irreversíveis. Número 12. O retorno barrado. Nos bastidores, pouco antes da cúpula emergencial com William, Harry teria começado a articular uma possível estratégia de retorno ao Reino Unido. A ideia não era exatamente reassumir funções formais como membro da realeza, mas sim utilizar seu título e prestígio como príncipe do Reino Unido para atrair investidores estrangeiros, especialmente do Oriente Médio, com o objetivo de sair do sufoco financeiro. Esse plano envolveria reuniões de negócios, aparições estratégicas e possivelmente até o uso do título diplomático para negociar novos contratos. Harry acreditava que seu nome ainda tinha peso suficiente para abrir portas e garantir financiamentos. Ele pensava que o afastamento da monarquia não havia comprometido sua influência a ponto de bloquear esses movimentos. No entanto, ao apresentar o relatório de segurança atualizado, William teria deixado bem claro que essa jogada era impossível. O conteúdo do dossiê servia na prática como um bloqueio diplomático preventivo. Uma ameaça silenciosa, mas devastadora. Sabemos de tudo. Não me obrigue a tornar isso público.
Se Harry insistisse em usar seu status como príncipe para fechar acordos com redes de influência que aparecem no relatório, William teria em mãos o poder de desmascará-lo publicamente, expondo informações que poderiam destruir sua credibilidade, não apenas como figura pública, mas como cidadão. E mais, se esse relatório fosse entregue oficialmente ao Ministério do Interior, isso poderia colocar em risco sua segurança diplomática e até seu visto nos Estados Unidos. Mentir ou omitir vínculos com interesses estrangeiros em documentos oficiais é uma infração federal grave, capaz de resultar em processos legais e perda de privilégios. Número 13. A armadilha milionária de Montecito. Enquanto o bloqueio político tomava forma, um outro desastre, de natureza mais imediata e prática, explodia do outro lado do Atlântico: a crise imobiliária em Montecito. Tudo começou às 10 horas da manhã de um dia comum, quando um mensageiro chegou à entrada de serviço da mansão dos Sussex com um envelope em mãos. Harry, ao abrir o envelope, esperava um cheque de royalties ou algum comunicado administrativo. Em vez disso, deparou-se com um aviso formal de não renovação do seguro residencial. No estado da Califórnia, especialmente em áreas com alto risco de incêndios como Montecito, seguradoras estão recuando drasticamente e perder uma apólice pode ser um golpe fatal. Mas não era apenas uma questão de ficar sem cobertura contra danos. Escondida nas letras miúdas do contrato de hipoteca da casa de 9,5 milhões de dólares, havia uma cláusula temida por qualquer proprietário, a chamada cláusula de inadimplência automática. Segundo essa cláusula, se a propriedade não estiver segurada ininterruptamente, o banco pode executar o financiamento imediatamente, mesmo que os pagamentos estejam em dia. O bem deixa de ser protegido e a instituição financeira assume controle total sobre o imóvel. Desesperado, Harry teria procurado liquidez imediata para tentar contratar uma apólice nova, mas o problema era simples e devastador. O dinheiro acabou. As fontes estavam secas e o prazo corria contra ele. Número 14. A venda secreta bloqueada por William com a situação da casa em colapso iminente, Harry e Meghan teriam recorrido a uma tática silenciosa, uma pocket listing, prática do mercado imobiliário americano que permite vender uma propriedade de forma privada, sem listá-la publicamente. O objetivo era evitar exposição, manter a aparência de estabilidade e, claro, fugir da humilhação de ter um letreiro de "à venda" em frente à mansão de 16 banheiros. Porém, o mais alarmante nessa tentativa de venda foi o perfil dos compradores que começaram a surgir. Não eram celebridades de Hollywood ou empresários americanos. Eram investidores estrangeiros, ligados a fundos internacionais e, segundo fontes, com conexões suspeitas com as mesmas redes citadas no dossiê saudita. Ao descobrir isso, William teria intervido com veemência. Ele viu na venda da casa uma ameaça direta à integridade da monarquia, temendo que Harry e Meghan estivessem, mesmo sem intenção, facilitando a lavagem de reputações de figuras ligadas a regimes autoritários ou oligarquias internacionais. A reação de William foi dura e clara. A monarquia não é uma corretora de imóveis para seus amigos sombrios. E completou: aquela mansão, longe de ser um investimento, era um passivo que devorava dinheiro com taxas, manutenção e impostos astronômicos. Ele a chamou de elefante branco, uma armadilha de luxo, e com sua decisão de bloquear qualquer facilitação de venda, William fez algo ainda mais doloroso. Trancou Harry dentro da própria armadilha. Número 15. O ultimato. O encerramento da cúpula entre os dois irmãos não foi apenas marcado pela recusa em ajudar ou pela exposição do relatório. Foi selado com algo ainda mais definitivo, um ultimato direto e inegociável. William teria deixado claro que, para qualquer possibilidade de reconstrução, de reabilitação pública, ou até mesmo de ajuda financeira no futuro, Harry teria que cortar todos os laços com o passado de Meghan, ou, mais precisamente, com a rede que a trouxe até ele. Isso não significava um pedido explícito de divórcio, pelo menos ainda não, mas envolvia uma ruptura total com as figuras que, segundo o dossiê e os arquivos ANEF, atuaram como mediadores e financiadores silenciosos da ascensão de Meghan. O nome mais citado, mais uma vez, foi Marcus Anderson, o Handler, figura central na articulação de conexões entre Meghan, as elites do Golfo e, por fim, a família real. William teria exigido que Harry rompesse qualquer tipo de contato com ele.
além de se afastar definitivamente de qualquer círculo ligado aos oligarcas e financistas do Oriente Médio mencionados no relatório. A mensagem era direta: ou Harry escolhia ser um príncipe do Reino Unido, protegido pelo Estado e leal à coroa, ou escolhia ser o marido de uma mulher cujos vínculos com elites estrangeiras continuam nebulosos e perigosos. Ele não podia ser os dois. A partir daquele momento, a ponte entre os dois mundos começou a arder. Harry ficou no meio, olhando para ambos os lados. De um, sua família. De outro, a mulher por quem ele abdicou de tudo. Mas William foi categórico. O tempo das escolhas ambíguas acabou. Agora, ou Harry rompe os laços, ou rompe com o trono. Número 16. Um casamento sob suspeita. O ultimato imposto por William não foi apenas duro. Foi devastador. Embora ele não tenha exigido de forma explícita que Harry se divorciasse de Meghan, o que pediu foi quase tão radical quanto cortar os laços com toda a rede que a envolvia antes do casamento, especialmente com Marcus Anderson, descrito nos arquivos ANEF como peça-chave em seu posicionamento estratégico. Para William, não era suficiente que Harry dissesse que Marcus era apenas um amigo, ou que os oligarcas do Golfo eram apenas conhecidos distantes. A questão, segundo ele, não era de intenções, mas de consequências. O passado de Meghan, suas conexões não explicadas e os sinais de lealdade a figuras polêmicas tornavam impossível a convivência com a monarquia, pelo menos enquanto esses vínculos estivessem vivos. Harry tentou argumentar. Alegou que as ligações não passavam de coincidências, que as fotos nos iates eram apenas férias, que Marcus era um confidente, não um operador. Mas William não se deixou abalar pelas justificativas emocionais. Ele respondeu com números, contratos, auditorias e dados. Mostrou que até os grandes aliados de Harry estavam recuando. Tyler Perry fechou os cofres. A Netflix quer o dinheiro de volta. O círculo de amigos poderosos de Hollywood se afastou em silêncio. William teria dito com frieza: "Eles estão te abandonando, Harry. Somos os únicos que restam. Mas não te salvaremos se você ainda estiver do lado deles." O recado era claro. Harry precisava escolher. Agora. Número 17. A revelação amarga. Este momento marca o ponto de virada emocional da história. Em termos dramáticos, é o que os gregos chamavam de anagnórisis, a revelação trágica, o instante em que o herói percebe que foi enganado, não por outros, mas por si mesmo. Harry finalmente compreendeu que sua jornada não foi a de um rebelde romântico tentando se libertar de uma instituição opressora. Ele percebeu que havia sido, sem saber, um instrumento de um jogo global de influência, manipulado por forças que ele nunca viu chegando. Tudo o que achava ser autenticidade, os gestos, a empatia, os olhares, a escuta atenta de Meghan, agora ganhavam uma nova leitura. Eram sinais de alguém extremamente treinada para conquistar pessoas poderosas, desenvolvidos ao longo de anos de atuação silenciosa em ambientes de elite. O conto de fadas com o qual Harry alimentou sua narrativa por anos desmoronou diante dos dados frios da realidade. O casamento foi talvez o capítulo final de uma estratégia bem arquitetada que começou muito antes dele sequer saber quem era Meghan Markle. E agora, para sair da armadilha, ele talvez precisasse fazer algo que jamais pensou: trair a mulher por quem abdicou de sua vida inteira, não por vingança, mas por sobrevivência. Número 18. A Gaiola Dourada. A mansão em Montecito, com seus 16 banheiros, piscinas, colunas e palmeiras, parecia um símbolo de liberdade, um santuário longe das pressões da coroa. Mas agora, ela é apenas uma prisão de luxo, uma cela milionária onde Harry se encontra isolado, endividado e sem aliados confiáveis. O que antes era símbolo de independência se transformou em um lembrete constante daquilo que ele perdeu: o apoio da família, a estabilidade institucional, o respeito da imprensa britânica e até mesmo a confiança de seus próprios patrocinadores. O banco de P está fechado, o banco de Wills também. Não há mais cheques, nem favores silenciosos, nem salvadores invisíveis. Restou apenas ele, sozinho na varanda de 14 milhões de dólares, olhando para o pôr do sol do Pacífico, com a consciência de que tudo aquilo pode desaparecer a qualquer momento. E o mais trágico, não foi a monarquia que o aprisionou. Foi ele próprio que construiu a gaiola onde agora vive, e pela primeira vez ele enxerga as grades, não de ferro, mas de dívida, silêncio e arrependimento. Número 19. A lição final. Esse caso, que começou como uma simples briga familiar exposta em tabloides,
agora se revela como algo muito mais profundo. Uma metáfora sobre a vida adulta, escolhas difíceis e as consequências que ignoramos até ser tarde demais. Harry achou que fugir da realeza era sinônimo de liberdade, que sair do protocolo era libertador, que viver como um cidadão do mundo, com contratos de streaming e amigos famosos, era melhor do que representar uma instituição milenar. Mas agora ele percebe o que muitos só entendem depois da queda. Liberdade não é viver sem regras. Liberdade é viver sem dívidas. É não depender de padrinhos bilionários, de acordos obscuros ou de títulos que não se sustentam no mundo real. Aos olhos do príncipe William, tudo isso era previsível. Por isso ele agiu com dureza, não por maldade, mas porque sabia que, às vezes, a única maneira de salvar alguém é deixando que ele quebre sozinho. Anne tentou protegê-lo. William tentou alertá-lo. Mas Harry confundiu cuidado com controle. E agora, diante do colapso, a única coisa que lhe resta é a lição que custou tudo aprender. Número 20. O veredito é seu. O confronto entre os irmãos chegou ao ponto final. William desenhou a linha com clareza. Não haverá resgate. Não haverá reconciliação. E os laços com figuras comprometedoras devem ser cortados. Mas e você? De que lado está nessa história? O futuro da monarquia foi colocado acima dos laços de sangue. A proteção da instituição venceu o amor fraternal? Ou William foi frio demais diante de um irmão claramente em crise? Deixe sua opinião nos comentários. Digite Time William se você acredita que ele agiu corretamente ao proteger a coroa e impor limites. Digite Time Harry se você acha que nenhum irmão deve abandonar o outro independentemente do custo. No fim das contas, essa não é apenas uma história sobre príncipes, diamantes ou mansões milionárias. É sobre escolhas, sobre o preço da liberdade, sobre o que acontece quando confundimos independência com isolamento e lealdade com cegueira. Harry acreditou que podia escapar de um sistema e construir outro, do zero. Mas esqueceu que, mesmo longe da coroa, o mundo continua cheio de reinos, e todos eles cobram seu tributo. E agora, com o passado batendo à porta, os aliados sumindo e a família colocando as cartas na mesa, resta apenas uma pergunta. Será que ainda há tempo para voltar? Ou o último trem partiu? E ele ficou do lado errado dos trilhos? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!